Oi, eu sou o Jadson, tô aqui a cor do piercing e essa é a edição 235 da BrasJS Weekly. Oi, eu sou o Felipe Moura e... Não, pera. Acho que não, né? Olá pessoal, meu nome é Camila Martins do Sugar Dance e do Node Girls e hoje a gente vai apresentar a edição do BrasJS 235. Sou a Débora Duarte do canal Error 404 e nessa edição a gente vai falar sobre o ataque DDoS que o GitHub sofreu, sobre o final do PhantomJS, sobre o Xbox e o novo processador quântico do Google. E seguindo a tradição de palestras aqui no canal da BrasJS, nós temos duas palestras liberadas essa semana no canal. A primeira palestra aconteceu no Mobile Summit e é do Caio Calado, fala sobre experiência de usuário na criação de bots. Já a segunda palestra aconteceu no Front in Power e fala sobre a era da experiência, e quem fez essa palestra foi o César Paz. Achei muito interessante que a gente estava presente no Front in Poa e foi muito legal o que ele falou sobre vender a experiência e não vender o produto em si. Então a gente tem, por exemplo, empresas como o Uber, que a ideia não é você vender o produto, apenas a venda, por exemplo, a transição de um lugar para o outro dentro de um carro, mas a experiência como um todo. Assim como tem várias empresas hoje em dia, né? Eu acho que o importante é aquela questão da cultura do Customer Success, você começar a tratar bem o seu cliente e fazer com que ele retorne. Acho que mais do que tentar agregar clientes é fazer com que os que você já tem retornem e sejam bem tratados. Acho que isso foi uma coisa bem bacana que o César estava comentando na palestra. E é uma coisa que liga muito para toda essa questão que a gente tem visto de UX, de Sim. experiência de usuário. Então, cada vez mais a gente tem palestras que falam sobre isso, né? Então, é legal esse outro lado que ele mostra para nós, assim, sobre a experiência. Programar não é só programar, né? A gente tem que pensar em quem está utilizando o software que a gente está codando, né? Que o cliente é tão importante quanto que a gente está digitando, né? E essa semana o GitHub sofreu o maior ataque de DDoS da história da internet. Foi um ataque de 1.3 terabytes. Esse ataque depois foi redirecionado para o Bitbucket. A Akamai, que é a empresa que cuida da infraestrutura e da segurança do GitHub, informa que eles estão sempre preparados 3 vezes mais para o último ataque de DDoS maior da história, para casos como o do GitHub, para as empresas que eles cuidam, no caso, uma delas, o GitHub. E o ataque do DDoS de 1.3 tera foi muito mais 3 vezes maior do que o último que tinha ocorrido maior da história. Então, ficamos felizes pela Akamai ter essa estrutura tão encorpada e o GitHub mostra que é uma empresa bem consolidada e que conseguiu sobreviver a esse ataque pensando que é talvez o maior repositório externo de todos e que guarda uma série de projetos super importantes aí. Então, é uma informação bem importante, a gente tem que sempre tomar cuidado com a segurança das nossas informações, né? E o mais interessante é que a Atlassian sofreu esse ataque e a Atlassian caiu, né? Ficou um tempo Também fora do ar, os produtos ali da Atlassian, o Bitbucket foi um deles, mas o GitHub sobreviveu. Também. É o mais interessante desse caso. O Bitbucket acabou ficando fora do ar, inclusive olhando ali o status do Bitbucket, a gente percebeu que teve alguns problemas de SSH também, eu trabalho com o Bitbucket, então a gente teve probleminhas, mas o GitHub foi o que mais se manteve estável perante um ataque muito mais pesado, porque o Bitbucket ele estava sendo só direcionado ao ataque, o ataque principal foi no GitHub. Então, parabéns aí pro pessoal da Akamai por segurar esse baque aí. Foi 1 terabyte por segundo, né? Imagina. É segundo, né, mano? Meu Deus do céu. Muita coisa. E o Google anuncia essa semana o lançamento do seu processador quântico. E o nome do processador é Bristlecon. E é legal ver que as empresas elas estão atrás de superar os supercomputadores, de lançar um processador quântico o mais breve possível. E isso é muito bacana, porque em outras edições do BrasJS Weekly, eles já vêm comentando sobre questões de computadores quânticos.
E essas empresas elas vêm correndo bastante atrás, a gente vem observando aí pelo mundo da tecnologia qual quer chegar primeiro e a gente quer experimentar, quer saber aí qual delas que vai chegar primeiro e vai ter de fato o melhor supercomputador da atualidade. Vamos ver aí, né? E falando no Google e nas novas tecnologias que eles vêm lançando aí, o Google está sempre tentando mostrar para a comunidade novas tecnologias, ensinar o pessoal e tem um curso gratuito de Machine Learning que tem uma série de lições, exercícios e palestras, além de visualização de algoritmos. Então, essa é mais uma forma do Google mostrar material gratuito para o pessoal aí que quer aprender. Tem uma série de coisas aí pela internet, né? Essa é apenas mais uma. Então, não tem mais aquela desculpa de que não tô podendo aprender. Na internet tem várias formas de se aprender tecnologia e essa aí do Google é mais uma delas, material de qualidade. Vocês podem conferir, aprovado pelo BrasilJS Weekly. E o WebKit está propondo uma nova especificação de acesso à API de storage. As atuais que a gente tem hoje no mercado, elas utilizam de técnicas alternativas, talvez um pouco duvidosas, então essa nova especificação ela vai trazer uma unificação, um padrão para a gente poder acessar a API de storage de diferentes domínios, vai facilitar para login. É uma especificação bastante interessante e que eu acredito que vai contribuir muito para o desenvolvimento de diversas APIs e da comunidade em geral. E falando em comunidade, o Henry Zhou, um dos principais mantenedores do Babel, irá se dedicar 100% para trabalhos open source. A gente percebe que isso vem acontecendo principalmente fora do Brasil, porque a gente sabe que a nossa realidade ela é um pouco diferente. Um dos keynotes que estão confirmados na BrasilJS Conf, que é o Farrell, ele tem vários projetos de open source e ele largou a carreira dele, digamos que CLT, a fixa, para trabalhar exclusivamente com projetos open source e ele já conseguiu $3.000 fixos mensais. Então a gente percebe como é importante esse trabalho, a gente sempre frisa as questões de comunidade com o BrasilJS Conf, com outros projetos de comunidade, tanto com foco feminino como com foco em outras minorias e também com foco para o aprendizado. Então, que interessante essa questão do open source. Acho que a internet e a tecnologia tem que ser aberta para todo mundo, não é verdade? Inclusive, o Farrell ele foi um dos primeiros a abrir essa tendência, né? De deixar as empresas tradicionais e começar a trabalhar contribuindo para a comunidade. E o mais interessante é que a comunidade contribui para isso. Exatamente. Porque as pessoas elas vão lá e doam, fazem doações para que a pessoa possa se dedicar a manter projetos open source e a exclusivamente manter projetos open source. Então essa é uma tendência bastante legal. Talvez chegue no Brasil, a gente espera isso, mas é legal ver esse movimento do pessoal fora do Brasil e de grandes comunidades e de grandes projetos fazerem isso. E agora a gente tem um momento talvez um pouco triste, um pouco chateado aqui na BrasilJS, que é o anúncio do final do projeto PhantomJS. Por falta de contribuição, o mantenedor e criador do projeto resolveu finalizar, ele não vai dar continuidade para esse projeto e ele vai arquivar o repositório lá, então não vamos ter mais o PhantomJS para nos auxiliar aí. E isso bate muito com a questão que a gente estava falando agora mesmo sobre a questão da comunidade, sobre a questão de auxiliar com projetos, auxiliar os repositórios externos aí, que tem vários projetos maravilhosos de auxílio à comunidade. Então tu vê que um projeto muito interessante que provavelmente ajudava tanta gente foi finalizado e provavelmente esse mantenedor ele vai focar em outras coisas, sendo que se o mercado tivesse mais expansivo, se ele tivesse mais aberto para isso já, ele poderia talvez largar tudo que ele tem hoje para trabalhar nesse outro projeto open source. E interessante ver que a comunidade ela meio que dita o que vai continuar. Exatamente. Então, se as pessoas contribuem, se as pessoas ajudam a manter o projeto, ele continua. Agora, no momento que as pessoas simplesmente usam, mas não dão nenhuma contribuição, isso acaba dando fim ao projeto. Então, é interessante se pensar até pra gente continuar contribuindo, né? Pra gente pensar,
estou usando essa biblioteca, por que não contribuir com ela? Exatamente. E uma coisa muito interessante, Débora, que tu falou sobre contribuição de comunidade, sobre a comunidade ditar as coisas que a gente vai utilizar, as tecnologias, é que nós temos uma outra morte também, que é do Redux. Então, o Dan Abramov, ele anunciou na JSConf de 2018, agora na Islândia, que essa biblioteca, a Redux, esse framework, ele também vai acabar. Mas por que ele vai acabar? É porque ele é considerado complexo e existem outros projetos que ele está tocando aí que são considerados mais fáceis de ser utilizados, como Filter Fetcher. E tem outros também que são paralelos ao Redux, como MobX. Então, é outra coisa aí que vai morrer e porque a gente achou muito difícil de usar e a gente vai utilizar outra coisa melhor. É legal ver isso, porque na verdade ele vai meio que substituir Exatamente. por algo mais simples, né? Que é uma coisa que a comunidade já estava pedindo. Pra quem trabalha aí com React sabe da complexidade que é o Redux. E ele resolveu ouvir, de certa forma, a comunidade dizendo da complexidade e fazer uma substituição aí para algo mais simples. E antes da gente ir pra tirinha da semana, não esquece de dar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para saber quando tiver vídeo novo aqui no canal da Brasil.js. E não se esquece de seguir também a Brasil.js nas outras redes sociais, Facebook, GitHub, Twitter, Instagram. Segue aí para conseguir mais conteúdo semanal para você. E a tirinha dessa semana, que está aqui em cima, ela fala sobre menos programadores e mais agilidade. Então, no primeiro quadrinho, a gente tem aí a programadora reclamando para o chefe: boss, as coisas estão complicadas, não irei conseguir cumprir a meta assim. Precisamos de mais 2 pessoas que programam para dar mais agilidade ao projeto, que é uma coisa que todo dev está sempre pedindo, né? Aí o chefe: mais programadores, mais agilidade? Então por que você não implementa aqueles métodos ágeis que você tanto fala? Mas esse método ágil aí, né? Não é bem isso que a gente tá querendo dizer, né, Débora? O chefe entende que método ágil é só programar mais rápido, né? Então, tipo, a gente investiu nisso, como que tu quer mais programador pra... Faz aí teu método ágil. Tem uma grande diferença entre métodos ágeis e mais programadores, né? Inclusive, métodos ágeis me ajudam muito todos os dias. Mas isso é muito comum em chefe, né? Aquele tipo de chefe que não sabe o que é que tu tá fazendo. E que não sabe o que tu tá falando. E aí ele vai lá e... Não vou contratar mais ninguém, não. Vai fazer isso aí que tu aprendeu. E a gente trabalha com vários, né? Socorro. E agora a gente começa, então, a nossa sessão de artigos. O primeiro artigo dessa semana é de uma rainha do React. Aprenda a utilizar componentes funcionais com React, escrito pro blog da Brasil.js por Débora. Fala mais um pouco sobre o teu artigo. Então, esse artigo eu escrevi pela falta de conteúdo em português sobre esse assunto. Componentes funcionais não é uma novidade do React, ele está implementado desde a versão 0.14, mas é um assunto que não é tão falado em português, ou aqui no Brasil a gente não tem tanto conteúdo, então eu resolvi fazer sobre esse conteúdo, sobre esse tema, mesmo não sendo uma novidade do React. Eu acho que é uma questão muito importante da gente tratar também. Muito bacana, então, a contribuição da Débora para a comunidade. Importante a gente estar sempre pensando em traduzir esses textos, afinal de contas, a gente sempre pensa em outra questão importante, que é sobre: será que a gente precisa aprender ou saber inglês para programar? Tem muita gente que acaba não tendo uma noção tão grande assim no inglês, e para que a programação atinja outros patamares e outras pessoas, é importante sim a gente traduzir esse tipo de artigo, a gente correr atrás dessa informação e ter essa informação no maior alcance possível. Então, boa, Débora! E temos mais um artigo aqui sobre GotQL, que é utilizando GotQL para transformar sua experiência com GraphQL. Esse artigo, ele fala sobre essa biblioteca, GotQL, que ela é para facilitar o consumo de interação com APIs utilizando GraphQL e JSON. É até interessante
porque Gothic será que é de Game of Thrones? A gente ficou pensando exatamente a mesma coisa. Eu confesso que eu não trabalho com Gothic, mas eu fiquei tipo, Game of Thrones, Gostei do nome dessa biblioteca. Quero saber se é Game of Thrones. Vamos pesquisar para saber mais informações sobre essa e se é útil para algum dos projetos que a gente trabalha, na verdade, né? A gente tá brincando aqui, mas pode ser útil para alguma coisa que a gente trabalha. Existem muitos outros artigos em destaque essa semana na AbrasJS Weekly que você pode receber no seu e-mail. E também tem a seção de outros, que tem alguns eventos e algumas outras questões em destaque. Em eventos em destaque, a gente gosta de frisar sobre o Women's Voice in Tech, que é o primeiro evento da Ambler aí com foco em ampliar o potencial feminino na tecnologia, e a caravana do Training Center para a BrasilJS Conf. Então, se você não é de Porto Alegre ou região próxima e quer vir para a BrasilJS Conf, confira aí qual que vai ser o trajeto da Training Center dessa caravana para ver se você está dentro e poder participar. E agora vamos para a parte filosófica da BrasilJS Weekly. Essa semana a gente tem a frase da Grace Hopper e ela diz assim, ó: se é uma boa ideia, vá em frente e faça isso. É muito mais fácil pedir desculpa do que conseguir permissão. É por isso que a gente está sempre aí tentando engatar novos projetos, porque às vezes a gente pensa, será que essa ideia vai dar certo? Será que isso vai funcionar? E a gente não tem que ficar pensando muito, a gente tem mais que executar. Às vezes tem projetos aí que a gente não vê, o mercado não tá bom para isso, ou essa ideia ninguém vai apoiar muito. Vamos primeiro fazer, se der certo o MVP, a gente pega e consolida. Se não, aí a gente tenta outra coisa que a gente tiver uma ideia aí melhor no futuro, né? Essa frase é muito interessante também para as meninas, para as mulheres que estão tentando começar na carreira ou que já estão na carreira há muito tempo. E muitas vezes a gente pensa 1000 vezes, será que eu faço aquele artigo? Será que eu faço aquela palestra? Faz, depois a gente lida com os comentários. Só vai e faz. É muito importante ter essa representatividade e ter essa força, né? Se a gente ficar pensando muito, a gente não faz. Então só Exatamente. Só vai. Melhor só agir e deu. É melhor lidar com as consequências, como a Grace fala, do que ficar pensando e depois pensar, eu poderia ter feito aquilo e eu não fiz. Exato. Então é bem isso. A gente quer fazer um agradecimento especial para os 8 colaboradores dessa edição. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também seguir as redes sociais. Vou fazer o meu jabazinho, entrem no site nodegirlscode.org, é o projeto do Node Girls, a gente ensina Node e JavaScript, então, né, para meninas aqui em Porto Alegre e a gente quer expandir o projeto também. E tem o meu Twitter, que deve estar por aqui, Bayer da Depressão, e tem também o blog, o sugarifendance.org também, que eu posto sobre os eventos que eu vou e também sobre questões com comunidade. Valeu, pessoal! E eu também vou fazer meu jabá aqui, se inscrevam lá no meu canal Error404, a gente tem conteúdos focados para iniciantes na área e para pessoas com dificuldade de aprendizado. E me sigam no Twitter, que eu falo umas coisas bem legais lá sobre comunidade, sobre inclusão e diversidade. Então, me segue aí e é isso. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima semana. Até a próxima semana. No Barra Shopping, eu posso falar o nome do lugar? Não sei. Tá. Ferrei com Vou te cortar. Bom, e aí a gente segue então. Bom, a gente não segue. A gente não vai seguir, galera. Fica por aí. Não vai ter mais BrasilJS com o Sinto muito. Vocês foram demitidos. Vocês estão demitidos. Vocês podem. Workshop de palma já, que você participou. E o Google anunciou essa semana o lançamento do processador quântico chamado Bristlecon. Eu errei. Chamado Bristlecon. O nome dele é Bristlecon. E é isso que a gente tem para falar do processador. Vai abalar algumas... Obrigada! Elas estão nessa corrida aí para alcançar, superar os supercomputadores. Superar esse
esse poder. Vai abalar tudo, gurizada. Vai abalar geral. Tira os bitcoins, tudo. Computadores e esse poder de consciência que a gente tem. Inteligência artificial, tá ligado? Agora que eu falei poder, eu falei consciência. E o WebKit está propano agora. Que a gente tem hoje no mercado, elas são um pouco complexas, tem umas técnicas aí meio duvidáveis. Do mal. Mal. Satânicas. Alternativas.